financeiramente, é um esporte caro, tá? Cara, eu vi muito caso, infelizmente, do filho querer muito, o pai querer muito, e eles virarem a vida do avesso pra fazer isso acontecer. Eu não vou dizer que é errado, tá? Porque eu acho que, como pai, você deve fazer qualquer coisa pra fazer o seu filho tentar seguir os sonhos dele, né? Não, e um sonho é sempre um sonho, né? A gente vive de sonhos, né? Todos os seres humanos vivem de sonhos. Só que eu acho que tem que ter um pouco de uma... O nosso esporte, infelizmente... Um freio de mão, quase. Você tem que cair na real um pouco, às vezes, de entender que esse esporte é muito caro, né? Se você não tiver as condições, mas você tem que ter sei lá, você tem alguém te dando apoio, ótimo, né? Mas até mesmo se você tiver alguém dando apoio, você tem que ser muito claro e fazer a pessoa entender, a empresa, ou sei lá o que é que tá te apoiando, que é um caminho longo, né? Um caminho caro, um caminho longo, e não adianta ter financeiramente um orçamento para fazer que seja pela, sei lá, os primeiros 2 anos de Fórmula 4 aqui no Brasil, e aí já depois para fazer uma Fórmula 3, por exemplo, onde tem alguns brasileiros esse ano, já não tem o orçamento completo. Por que você vai gastar todo o seu dinheiro fazendo... Eu acho que você tem que ser muito realista com o que você tem, entendeu? Tem vários caminhos que dá pra traçar. Tem Fórmula 1, tem Fórmula Indy, tem Stock Car, tem outras coisas que dá pra fazer. Então, assim, se você tem os orçamentos, mas talvez não pra chegar à Fórmula 1, talvez uma Fórmula Indy, seja realista e faça esse caminho. Até porque a Fórmula Indy, ela tem um caminho que eu acho muito legal, que é o Road to Indy. Isso. Que você vai nas categorias de base e você vai ganhando um orçamento para fazer a próxima categoria. E ganhando reconhecimento, ganhando experiência. Então, eu acho que quando você tem que ter esse plano na sua cabeça, você pai ou você patrocinador ou tá apoiando um piloto, você tem que pensar nos próximos 5, 10 anos, né? Não adianta você pensar só no ano que vem. E depois no outro ano a gente vê. Poxa, você tá gastando seu dinheiro, assim, você tá fazendo uma loteria com seu dinheiro e você tá mantendo um sonho que talvez não vai acontecer para um menino, entendeu? Então, tem que ter um plano. Você tem que fazer uma coisa acontecer, mas você tem que ter um plano realista pro futuro, entendeu? É Fórmula 1 que vocês querem? Tá bom. Quantos milhões vocês têm para gastar? Tem que fazer um plano. Você tem que ter uma noção de quanto gasta em categoria. Beleza. 2 anos de Fórmula 3, 2 anos de Fórmula 2. Mínimo. Aí tem o dinheiro para isso? Beleza, então vamos traçar o caminho, entendeu? Vamos tentar fazer. Então, e esse mínimo que você disse, só não te cortando, mas assim, é o mínimo você conseguindo o desempenho na pista, que às vezes no primeiro ano você não consegue, no segundo fica próximo, mas não chega tanto, né? E daí às vezes no terceiro é um pouco demais. Daí você passou do ponto e daí cozinhou um pouco demais. Eu acho que tem que ser sempre 2, entendeu? O ideal, se você vai chegar na Fórmula 1, tem que ser 2 anos da 3, 2 anos da 2 e pronto. E às vezes, em alguns casos, até 1 ano. As coisas acontecem tão bem pra você que vai de um ano, vai pro próximo, e daí você chegou lá.